boa noite a todos, em primeiro lugar, bem-vindos. Oi. Estamos a chegar ao fim do semestre. Temos mais uma aula ainda, de hoje a 8 dias, ou 15 dias, já não sei bem, mas está lá no programa, com o Pastor Nuno, e depois fechamos este semestre e depois retomamos em janeiro, depois de passar o ano novo e tal. Eu vou vou dar continuidade àquela aula que tinha dado inicialmente das expressões plásticas da fé cristã, Hum, estudando a Bíblia através da arte. Mas antes disso, queria fazer aqui algumas considerações. E a pergunta que nós devemos colocar é: deve o cristão fazer arte, preocupar-se com as questões como arte e cultura? É uma pergunta que nós podemos fazer, mas mais do que uma pergunta, é uma prática que por vezes nós vemos que os cristãos encolhem-se nessa área. Ou seja, não estão muito virados para aí, para as questões das artes, para as questões culturais. Isto, enfim, tem uma carga que vem de trás também, durante muitos anos, grandes setores cristãos não eram assim muito abertos, especialmente evangélicos, não eram assim muito abertos, por exemplo, a ir a um cinema, a ver um filme, ou ir a ver uma peça de teatro, ou ir ver um concerto de música clássica, ou uma exposição de arte. Portanto, não era por aí, eram muito centrados nas questões que diziam respeito à fé e viviam um bocadinho à margem da sociedade. Enfim, graças a Deus esse tempo já passou e hoje as pessoas têm outra perspectiva, mas ainda assim eu creio que há algumas dificuldades em encarar a arte e uma cultura como um meio de também de partilha da fé, como um meio que é adequado a um cristão. E acontece com a arte e a cultura a mesma coisa que acontecia antigamente com a universidade. Eu, quando os meus pais converteram-se em 1958, eu tinha 4 anos, a minha irmã tinha 10 anos, mas depois, a certa altura, a minha mãe foi perguntar, talvez porque ouviu coisas, enfim, de outras pessoas na igreja, foi perguntar a um dos líderes da igreja se era correto a minha irmã ir para o liceu, a certa altura. Porque havia um bocadinho aquela ideia salazarista de que estudar não era uma coisa muito adequada, e muito menos para as raparigas, para as moças. Então, eu penso que há uns resquícios ainda disso. De resto, talvez seja por isso que nós temos muito poucos artistas evangélicos. Artistas de artes plásticas. Há vários na área da música, também porque já é outro tipo de artes que é desenvolvido na igreja, então aí já há uma maior abertura, embora também para chegar aí tenha que se ter feito um percurso complicado durante muitos anos. Mas nas artes plásticas e na cultura em geral não há uma presença muito grande. E é pena, é pena. Assim como não há também na universidade. Enfim, o GBU, que é um Ministério de Alcance de Jovens, de Evangelização de Jovens Estudantes, mas não há assim muitos professores cristãos na universidade que realmente partilhem a fé. Então, esse é um aspecto. Isto leva-me a outro aspecto também prévio, que é o seguinte: a arte e a cultura ajudam-nos a saber ler o mundo onde nós nos encontramos. Portanto, é a arte e a cultura que nos mostra, que nos explica melhor o mundo onde nós nos encontramos. Não são os programas da manhã e da tarde nas televisões, que são feitos para as pessoas reformadas, que estão em casa, e para os velhotes, e etc. Não são bem os meios de comunicação social, apenas em parte, mas a arte e a cultura é aquilo que nos ajuda a ler o mundo em que nós estamos. O que é que as pessoas acreditam? O que é que as pessoas quais são as suas convicções, os seus receios, as suas expectativas.
E eu penso que isso é importante para nós, cristãos, sabermos ler o mundo à nossa volta. Porque se não soubermos ler o mundo, não conseguimos saber falar ao mundo. Uma linguagem que o mundo possa entender. E, portanto, há um problema de comunicação. E se nós falarmos com linguagem do século XIX ou do século XX, há um problema de comunicação no mundo do século XXI. E, portanto, especialmente nas gerações mais novas. Daí que a arte e a cultura é importante. E então eu pensei, há algum tempo atrás, que seria interessante fazer uma incursão pela arte, pela pintura, especialmente pela pintura clássica, vamos dizer assim, pela história da pintura, que, como eu já disse no outro dia, que dei a primeira aula sobre esta matéria, os primeiros pintores, os temas, as temáticas que eles abordavam nos seus quadros, era sempre temas religiosos, sempre. Mais tarde é que se começou a pintar paisagens, alguns retratos de nobres, algumas cenas da vida cotidiana, enfim, mas durante muito tempo era a arte religiosa, a chamada arte sacra. E os pintores e os artistas que pintavam quadros dedicavam-se muito a essas temáticas. E, e por isso é importante nós sabermos alguma coisa sobre essa matéria. Aproveito para dizer, antes de entrar na aula propriamente dita, que hoje já chegou o meu livro. Chama-se Emmanuel, um Deus parecido conosco e outras reflexões. E ele vai estar disponível já na sexta-feira e no domingo, na igreja. Eu penso que a editora vai colocá-lo em alguns sítios também, não sei bem onde, mas vamos começar a divulgá-lo este fim de semana. Bom, então vamos ao nosso assunto. Eu vou partilhar a tela. Só um bocadinho. Ok. Como é que eu faço isto? Ok, estão a ver, não estão? Acho que sim. Pronto, vamos desligar os microfones e para não haver interferências, vamos aqui à lição 2. Isto é as coisas que já falámos. Muito bem. Vamos começar com o tema do dilúvio. Foi um tema que foi explorado pelos pintores clássicos e vamos ver o caso deste senhor que é o Nicolas Poussin. Poussin é um pintor do século XV, XVII, especialmente. Nasceu ainda no final do século XVI, mas começou a pintar mais, portanto, no século XVII, um pintor francês, barroco, clássico, especialista em temas religiosos e mitológicos também. E tornou-se o primeiro pintor do rei Luís XIII e do cardeal Richelieu em Paris, o poderoso cardeal Richelieu, um homem muito poderoso. Então este quadro chama-se O Dilúvio. Vocês conseguem ver o quadro todo? Ou isto está aqui à frente? Ou é só para mim? As vossas caras. Conseguem ver o quadro todo? Sim. Sim? Ok. Muito bem. Então, é um óleo sobre tela, portanto, nesta altura já se pintava sobre tela, as primeiras pinturas eram mais frescas, pinturas na parede, também houve uma moda de pintar sobre madeira, especialmente madeira de carvalho, mas isto é um óleo sobre tela que está no Museu do Louvre, em Paris. Então, o que é que nós vemos aqui, neste quadro sobre o dilúvio? Vemos, eu chamo desde já a atenção,
Uma das coisas interessantes quando nós estudamos um quadro ou observamos um quadro é ver o jogo de luz. O que é que nós vemos de luz? Vemos aqui esta parte muito iluminada, portanto, há uma atenção especial a esta zona aqui, ok? E há uma atenção especial a esta zona aqui também, ok? São duas zonas que estão mais iluminadas, depois outras estão mais sombrias. Eu estou a dar tempo para vocês verem com atenção alguns pormenores. Este quadro tem muitos pormenores e agora vamos falar um bocadinho sobre esses pormenores. Um olhar mais atento ajuda-nos a ver que há aqui uma serpente na rocha. Eu, quando vi este quadro pela primeira vez, não me apercebi da serpente. Porquê? Porque ela está no escuro, na zona escura, não está na zona mais iluminada. Então, esta serpente é um símbolo, digamos, das paixões mais irracionais da natureza, remete-nos para a questão do pecado original, não é? Também a serpente é um símbolo de fecundidade, portanto, também está associada a essa ideia, e, portanto, a serpente tanto pode ser um sinal de vida como de morte, embora nós entendamos mais como sinal de morte, e, portanto, este aspecto sinuoso, não é? Perturba um pouco o nosso olhar. Depois, num segundo momento, nós vemos ao fundo o quê? Isto é a Arca de Noé, ok? Não se percebe muito bem, está um pouco, embora esteja na zona iluminada, está lá mais longe, mas o que a Arca nos transmite, creio que é uma situação de tranquilidade, de confiança, digamos assim. Quem estava na Arca estava confiante, e portanto era a Arca da salvação, né? Portanto, digamos que a Arca está ali pacificamente a boiar nas águas, sem grande problema. Uh, Parece que está imóvel, parece que está insensível aos clamores. Há aqui um clamor em todo o quadro, o clamor de sofrimento, um clamor de morte, e a arca parece que passa um pouco despercebida, insensível e enigmática, digamos, por este quadro de desespero que nós vemos por aqui. Depois vemos aqui um homem com as mãos postas. O seu bote está a afundar, já há aqui dois homens na água, prestes a afogarem-se, há um outro também aqui, e ele está, digamos, a levantar as mãos ao céu, digamos, desesperadamente, como quem está a pedir a Deus, mas agora já é tarde, porque a arca já está fechada e o dilúvio já está em marcha. E, portanto, representa, digamos, o desespero perante a iminência do desastre. Depois há um relâmpago muito grande aqui, como vocês estão a ver, que varre os céus e vai até ali. Esse relâmpago não fala apenas da tempestade, mas mostra um pouco como que a ira de Deus contra o pecado, o muito pecado dos homens que ascendeu ao céu e tornou-se intolerante para Deus. Então esse relâmpago, digamos, é o elemento mais sobrenatural, vamos dizer assim, que está aqui no quadro. Depois, aqui do lado direito, ainda no foco de luz, temos aqui a tentativa da salvação de uma criança. E este é digamos, talvez o aspecto, o elemento mais perturbador do quadro, de todo o quadro, porque trata-se de uma criança. A ideia que a mãe e o pai estão a tentar salvá-lo, mas nós sabemos que não será salvo, com certeza. Mas reparem, até aqui já há algumas pessoas, portanto, praticamente a morrer enfim, ou prestes a isso. E neste quadro há aqui uma tentativa de salvar aquela criança, como se fosse possível, para fugir das águas, para fugir para um lugar mais elevado. O Jean-Jacques Rousseau dizia que de todos os quadros que ele conhecia, que tinha visto, e não foi, nunca teve muito ligado às artes
às artes plásticas, às artes visuais, à pintura. O Rousseau era outra, o negócio dele era outro. No entanto, ele deu uma exceção, indicou uma exceção para este quadro, justamente para este quadro, que diz que foi um quadro apenas na vida que o impressionou. E esse quadro era O Dilúvio, de Poussin. Depois, em Gênesis 8, temos a Arca de Noé também, e vamos ver aqui um outro quadro. Este quadro já é muito anterior, é do século XII, do ano 1100, à volta disso. É um fresco, foi pintado na abóbada da igreja de Saint-Sauvin-sur-Gartempe, sob a Arca de Noé. É um pintor anónimo, eh, e, portanto, estão a ver aqui uns traços quase naif, não é? Um bocado infantilizados, mas, enfim, era natural da época, do século XII também. Agora, o que é que nós vemos aqui neste quadro? Nós temos aqui alguns elementos também interessantes. E tudo isto é estudar a Bíblia através da arte, através da pintura. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que a arca parece, com esta cabeça de dragão na ponta, parece mais um dracar viking, aqueles barcos vikings que tinham uma espécie de um dragão na proa, digamos assim. Ora, a arca não tem nada, isto não tem nada, este desenho que está aqui não tem nada a ver com a configuração da arca, porque a configuração da arca está descrita na Bíblia, e, portanto, sabemos que não era assim, não era nada disto. Mas pronto, isto é a representação. Um artista, aquilo que ele pinta é a sua forma de ver as coisas, é a sua forma. Por isso é que há uma liberdade artística, não é? É a sua forma de ver as coisas. E quando nós olhamos para uma pintura, ficamos a perceber mais um pouco sobre o autor e a sua sensibilidade, etc. Então, ele invoca os barcos dos vikings. Depois temos aqui estes dois gigantes que estão aqui embaixo, que é o mito referenciado em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Eu não vou falar sobre isso, porque isso é, um, é uma questão de muito difícil de interpretação. Gênesis capítulo 6, versículo 4, mas vou ler. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, há um mito, digamos assim, sobre isto, muito, enfim, que passa um pouco despercebido na Bíblia, mas que chama a atenção de algumas pessoas. E, portanto, eles estão aqui representados também nesta pintura do século XII. Depois temos aqui o corvo, que foi solto. O corvo, quando foi solto, foi a segunda ave que foi solta, já não regressou à arca, como nós sabemos, pelo relato bíblico. Pelo contrário, ele encontrou comida e pouso, enfim, e já não regressou à arca. Depois temos os cadáveres dos afogados aqui. Alguns cadáveres, digamos assim, de pessoas que estavam fora da arca e naturalmente se afogaram. É claro que, vejam que tem aqui a arca tem dois andares que estão ocupados pelas diversas espécies de animais, e depois tem um plano superior onde está Noé e a sua família. Portanto, isto é uma forma, digamos, artística, simbólica de representação da arca. Depois vamos para Gênesis 9, 20 a 27, depois do dilúvio, conta-nos a história da embriaguez de Noé. É uma história também pouco edificante, das muitas histórias pouco edificantes que a Bíblia tem, mas que a Bíblia tem, porque a Bíblia é um retrato da condição humana e, portanto, não tem só
as coisas virtuosas têm também muitos pecados e muitas asneiras e muitos disparates que as pessoas fizeram também para nos ensinar que isso tem consequências e etc. Portanto, temos aqui um quadro sobre a embriaguez de Noé, que é de Bellini, Giovanni Bellini, que é do século XV, XVI, um pintor do Renascimento, que foi um renovador da escola veneziana. Então, isto é um óleo sobre tela, que está no Museu das Belas Artes em Besançon, e vemos aqui o velho Noé, que se embriagou, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, e depois, naturalmente, quando ela deu uvas, bebeu e não soube parar, que é o problema dos alcoólicos, não é? Bebem, mas não sabem parar, e depois ficou embriagado e desnudou-se. E temos aqui os três filhos, o Jafté, o Cã e o Sem. E os três filhos, depois, a Bíblia explica que entraram e viram o pai daquela maneira e depois lá tentaram cobri-lo. Vamos ver alguns pormenores, porque aqui o interesse destas pinturas está realmente nos pormenores. Por exemplo, começamos a ver aqui o cacho das uvas, à cabeça, ao pé da cabeça, o cacho das uvas, digamos assim, e aqui uma malga, certamente onde ele bebeu o vinho. Isto remete-nos um pouco para a tradição do Minho, do Alto Minho, onde, não sei, talvez ainda agora, mas pelo menos a tradição era beber vinho não num copo, mas numa tigela, numa malga. Não é? Parece que os antigos faziam assim durante muito tempo. Então, ainda tem um resto de bebida aqui, se repararem bem. Pronto. Então, este primeiro elemento é o elemento das uvas, que tem a ver com o vinho, e aqui o recipiente onde ele bebeu o vinho. Depois tem uma capa vermelha, e há quem faça uma associação desta capa vermelha com, digamos, o manto púrpura que cobriu Jesus na altura da crucificação. De certa forma, há quem diga que também a plantação da vinha anuncia o mistério futuro da encarnação de Cristo, e, portanto, há quem ache que este episódio está imbuído de uma perspectiva profética em relação a Cristo. Bom, eu acho que isso é forçar um bocadinho a nota, mas de qualquer maneira há quem pense assim. Um terceiro aspecto temos aqui é de Cã, o rosto de Cã. Ele está divertido a ver o pai neste estado, digamos, e revela uma certa falta de respeito, especialmente naquela altura, a torçar da embriaguez dele, e isto remete para uma reprovação de quem está a ver o quadro. Quem está a ver o quadro e que conheça a história bíblica, percebe que Cã não está a ser correto para com o seu pai. Exatamente o contrário de Sem. Sem, nós vemos que ele vira a cara com pudor e é ele que cobre os genitais do pai, digamos assim, em clara oposição àquilo que fez o Cã. Claro, daqui até associar que o Cã foi amaldiçoado e é o pai dos africanos, como uma certa teoria diz, eu acho que vai uma distância muito grande e eu não acredito nessa teoria. Mas pronto, aqui temos aqui estes elementos, estes vários elementos que estão num quadro, ajudam-nos a compreender alguma coisa, é isso que nos ajuda a compreender alguma coisa sobre a mensagem do quadro, sobre aquilo que estava nas cabeças das pessoas, da pessoa que pintou o quadro, não é? Que quis passar uma mensagem ou um conjunto de mensagens. Andando um pouco mais à frente, nós entramos agora em Gênesis 11 e vem a história da Torre de Babel, que é uma história também icónica do Antigo Testamento, muito conhecida. E temos aqui um quadro muito famoso de Peter Bruegel, o velho, do século XVI,
foi o pintor mais importante da pintura renascentista flamenga. E, portanto, a Torre de Babel é um óleo sobre madeira de carvalho, lá está, isto foi pintado sobre madeira e está num museu em Viena, na Áustria. Então, este homem pintou muito pouca coisa, o Bruegel, pintou muito poucos quadros e pintou já numa idade avançada. Mas reparem aqui alguns pormenores também. Em primeiro lugar, a parte superior da torre é cilíndrica, aqui, e portanto e dá uma dimensão, dá a ideia da ascensão, dá uma ideia de subir, né? Da ascensão da torre. A torre, à medida que vai subindo, vai se tornando um pouco mais estreita, é cilíndrica, mas vai se tornando um pouco mais estreita. Mas o que eu noto aqui também é que é uma torre que já atingiu os céus de certa maneira, porque as nuvens estão aqui. Está a passar as nuvens. Está a passar para lá das nuvens, não é? Então, era a ideia de construir a torre que pudesse chegar a Deus. E isto é muito simbólico daquelas pessoas que querem assumir o lugar de Deus na vida de outros, na vida da humanidade, na vida de outras pessoas. Há quem assuma o lugar de Deus, não é? Ou quase. E, portanto, esta torre é o símbolo do orgulho humano, é o símbolo também de um certo engenho humano, mas mais do que isso, do ponto de vista moral, é o símbolo de um orgulho do homem sem Deus, ou do homem que pretende afrontar Deus ou competir com Deus. Depois temos aqui, à esquerda, temos aqui uma cidade. Não sabemos bem que cidade é, podia ser Babilónia, podia ser Roma, mas é uma cidade, digamos, a Torre de Babel é um símbolo da cidade dos homens que pretendem viver. Reparem, enquanto os seres humanos viviam nos campos, antes da invenção das cidades, vamos dizer assim, viviam nos campos, dependiam dos ciclos da natureza. Dependiam das colheitas, dependiam se a chuva vinha no tempo e na medida adequada, a temperatura, etc. E, portanto, que lhes permitisse colher os cereais, fazer o pão, sustentar os filhos, que lhes permitisse semear alguma coisa ou que os animais pudessem comer também do campo, para poderem ter esses alimentos dos animais e o leite, etc. Portanto, enquanto o homem foi um homem rural, estava mais dependente de Deus, no sentido que estava mais à mercê das intempéries, das tempestades, das cheias, da seca, podia representar fome, enfim, todas essas coisas. Quando o homem se torna um homem urbano, portanto, começam a surgir cidades, não estou a dizer aldeiazinhas, estou a dizer cidades, onde muita gente vive junto, que as pessoas já passam a ter outro tipo de vida, já não trabalham todos no campo, há uma parte que trabalha no campo, há depois pessoas que se tornam artesãos, comerciantes, pessoas que trabalham com trocas comerciais, portanto, de produtos diferentes. Nessa altura, o homem urbano, ao contrário do homem rural, perde a noção da dependência de Deus, torna-se mais dependente de si próprio, na sua consciência, acha que não precisa tanto de Deus, não depende tanto de Deus. E daí surgir a ideia de construir a torre que vai até aos céus. Depois, aqui embaixo, temos aqui uma pequena, não é bem uma procissão, um cortejo, digamos assim, e este homem que vai com uma espécie de coroa na cabeça terá sido Nimrod, que era neto de Noé, que terá encomendado e financiado a construção deste edifício para a sua própria glória.
Então ele está a visitar o estaleiro, e o chefe, digamos, do estaleiro está a apresentar os seus operários, neste caso os pedreiros, estão ajoelhados, numa atitude suplicante, como era natural naquela altura, perante um senhor poderoso que mandou construir esta cidade. Depois temos também aqui alguns pormenores interessantes. Temos aqui alguns aparelhos de elevação com o sistema de roldanas que mostra como é que, digamos, como é que a engenharia, digamos, estava a resolver a situação de construir uma torre, portanto, em altura, tinha que ser através de um sistema de roldanas, de cordas e roldanas para elevar as pedras, para elevar os materiais, etc. E isso também é interessante. E finalmente vemos aqui os barcos no porto. Nós não sabemos se a Torre Babel terá sido construída ao pé de uma cidade, ou muito menos terá sido construída ao pé de um porto. Mas a lógica do porto é que, antigamente, nos tempos antigos, o transporte de pessoas, mas especialmente de materiais, era muito mais rápido, e muito mais económico e muito mais viável através da água, dos rios ou do mar, através de barcos. Veja-se que as pirâmides no Egito, provavelmente, as pedras vieram pelo rio Nilo, não é? Em embarcações. E, portanto, o facto de termos aqui um porto mostra que, provavelmente, a ideia do autor, do pintor, era que os materiais vinham por mar, porque era, ou por rio ou por mar, e era muito mais prático para a construção. Vamos passar um pouco à frente e vamos agora para o quadro de Sodoma e Gomorra, em que se centra, especialmente este quadro, centra-se na fuga de Ló. A certa altura, Ló foge foge da cidade, a cidade está em chamas, ele foge com a sua mulher e as suas duas filhas, e, portanto, o autor que nós vamos falar representa esse momento através deste quadro. Estamos a falar nem mais nem menos do que do grande pintor Rafael, que viveu no século XV, do século XV para o século XVI, e que foi um mestre da pintura e da arquitetura da Escola de Florença durante o Renascimento italiano. Juntamente com Miguel Ângelo e com Da Vinci, são os três grandes mestres do Alto Renascimento. Então, este, mais uma vez, é um fresco, é pintado numa parede, portanto, está no Vaticano, em Roma. O que é que nós vemos aqui? Vemos Noé, as suas filhas, a mais nova e a mais velha, e a sua mulher, que está a olhar para trás, já esbranquiçada, já transformada numa estátua de sal. O próprio Rafael pintou também, como todos, como eu disse, naquela época pintavam sobretudo temas bíblicos, temas religiosos. Vamos chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, a expressão do rosto de Ló. Este olhar cabisbaixo, meio envergonhado, talvez frustrado, digamos, mostra-nos que ele, de certa forma, está. O facto de ter a cabeça a olhar para baixo é uma espécie também de uma atitude de submissão à vontade de Deus. Ele compreendeu que Deus destruiu a cidade por causa do pecado da cidade. Então, ele, por muito que ele tivesse sido induzido e tentado a entrar na cidade, a viver na cidade, a ser uma pessoa relevante na cidade, a verdade é que perante o juízo de Deus, ele sente que ele cai em si, digamos assim, cai em si, talvez se lembre de tempos prósperos e abençoados que tinha passado junto de Abraão, o seu tio,
onde ele tinha muitos bens, onde tinha prosperado, porque estava no lugar da bênção, e tinha muitos homens, tinha muitos rebanhos, e trabalhadores, pastores que tomavam conta dos seus rebanhos, tanto que ele cresceu tanto que às 2 por 3 os pastores de Ló já entravam em escaramuças com os pastores de Abraão. E foi então que Abraão decidiu, olha, é assim, é melhor não continuarmos assim, tu vais para um lado e eu vou para o outro, escolhe para onde é que queres ir e eu vou para o lado oposto. E agora vemos um Ló sem rebanhos, sem servos, sem escravos, sem criados, sem pastores, apenas reduzida à sua família, as filhas e a mulher, e a sair com a roupa que tinha no corpo, a sair da cidade para não ser consumido, ele e a família, com a cidade. Lembra-se o que eu disse há pouco acerca do homem rural e do homem urbano? Ló era um homem rural quando estava com Abraão. À medida que ele foi se aproximando das cidades da Campina do Jordão, ele foi até que entrou na cidade de Sodoma. Então, ele tornou-se um homem urbano. Este é um exemplo eloquente também da mudança do homem rural para o homem urbano, isto é, do homem que depende de Deus para comer, ao homem que esquece que continua a depender de Deus e conta com a sua própria influência, com a sua própria força. Eles estão a fugir para as montanhas, para as cavernas, para se refugiarem. Enfim, depois saber há outras histórias associadas com as filhas dele, que eu não vou agora falar aqui, mas que vocês conhecem. Depois temos também a cidade em chamas, que é uma visão bastante impactante. Nós vemos as labaredas da cidade, e, portanto, é alguma coisa que está bem representado, Rafael representou muito bem. Inclusive, nós vemos pela porta da cidade, por esta porta da cidade, através da porta nós vemos as labaredas, como vemos por cima das muralhas também. E, finalmente, o elemento talvez mais importante aqui é a estátua de sal em que foi transformada a mulher de Ló por olhar para trás. Digamos que a grande questão da mulher de Ló, embora Deus tivesse dito para nem olharem para trás, e ela desobedeceu, mas a grande questão não é por ter olhado apenas, é porque ela certamente tinha-se habituado à vida da cidade e quando olhou para trás, estava a olhar para trás com pena, porque ela adotou o estilo de vida da cidade. Ela afastou-se daquela vida frugal e de uma vida piedosa de depender de Deus, e parece que Ló era uma pessoa já naquela altura importante na cidade de Sodoma, e portanto ela está a lamentar, digamos aqui, tudo aquilo que perdeu. Talvez os vestidos finíssimos que tinha, talvez a vida social que tinha, talvez a sua condição de mulher de um homem importante da cidade, que Ló era naquela altura, que ela tinha, e agora vê-se a fugir para não morrer assada, a fugir com o marido e as filhas para as cavernas das montanhas. E isto é que a destruiu. Foi o facto dela ter saído de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Né? Sodoma não saiu dela. Vamos ver um outro quadro também, quando Abraão negocia com Deus. É uma pintura de Bernard Boutz, retrata Abraão a pedir a Deus para não destruir Sodoma e Gomorra. É muito interessante tem aqui uma série de elementos muito interessantes. O manto dourado representa Deus, que desce mostrando 3 pares de pés, uma representação da Trindade. Então aqui os pés, né? Uma representação, digamos, da Trindade, é assim que é interpretado. A misericórdia divina é representada pelas folhas douradas que estão aqui,
que caem sobre o patriarca, sobre Abraão, que está a negociar com Deus e a fazer contas. Reparem nos dedos, ele está a contar pelos dedos. Oh Senhor, então e se forem, se houver só 10 justos, então se houver não sei o quê. Está a fazer essas contas, está a regatear com Deus, digamos assim. E, portanto, a expressão corporal da imagem de Abraão é fantástica, assim como a simbologia em geral que nós encontramos neste quadro. Vamos passar para outro quadro e para uma outra época, que é baseada em Gênesis 22, que é o sacrifício de Isaac. E agora vamos para Caravaggio. Já no século XVII, terá pintado este quadro sobre o sacrifício de Isaac já em pleno século XVII. Mais uma vez aqui temos é um óleo sobre tela, que está numa galeria em Florença. E ele foi um dos mais notáveis pintores italianos, precursor de uma certa sensibilidade barroca, fundador da corrente naturalista moderna, que se opunha ao maneirismo e ao classicismo. Então Caravaggio foi um dos primeiros pintores que decidiu pintar as figuras humanas. Alguém disse que ele pintava a feiura. Ele pintava a feiura. Ou seja, enquanto antes, nos estilos anteriores, os pintores pintavam as pessoas bonitas, perfeitinhas, etc. Caravaggio iniciou digamos, uma época que depois se prolongou em que, e que é muito mais aprofundada mais tarde, com outros autores mais tardios, não é? Até à atualidade, em que ele pintava também o feio, não era só o bonito, era o feio também. Era uma forma também de exprimir mais realista, digamos assim, mais realista do que aquilo que se pode pensar. Então nós temos aqui, vejam aqui, um foco de luz, mais uma vez, o foco de luz aqui no Isaac. Desliguem os micros, por favor. O foco de luz aqui no Isaac, que apanha um bocadinho aqui o carneiro, mas essencialmente aqui no rosto de Isaac, e o foco de luz aqui no anjo, aqui, e que apanha aqui um pouco a cabeça de Abraão. Portanto, há aqui estas duas ênfases. Mas o que é que nós vemos neste quadro? O que é que ele nos diz? Reparem no rosto e na mão esquerda do anjo, digamos, a dar a ordem para salvar Isaac. Como quem diz, não, Deus diz para, afinal, isto era só um teste, Deus diz para tu não sacrificares Isaac. Depois repara no rosto de Abraão, que contrasta com o rosto do filho, não é? Com uma determinação muito grande que Abraão tem, não há ali nenhuma hesitação, não há nenhuma compaixão, Deus mandou entregar o seu filho, ele vai fazer isso. Não é um pai que mata um filho, mas é um místico que obedece às leis, que apesar de serem cruéis, ter um rigor muito cruel, ele não rejeita. E depois vemos as mãos direita do anjo, na mão de Abraão, a faca que iria matar o filho, digamos, está bastante em evidência portanto, na última hora, no último momento, Deus está a dizer não. Não é isso. Eu queria só testar a tua fé, se tu estavas mesmo disposto a fazer tudo aquilo que eu te pedisse. Depois temos a paisagem ao fundo. Há ali um outro foco de luz que eu não mencionei. É uma claridade mais natural, vamos dizer assim. Aqui, se isto fosse uma fotografia, teria que haver um foco, uma lâmpada a focar aqui e outra lâmpada a focar aqui. Aqui não precisava de lâmpada, aqui é a cor natural de uma certa paz, de uma certa uma abertura, uma certa luminosidade que como é que é dizer, uma cena naturalista que é surpreendente, porque contrasta com esta dramaticidade do quase sacrifício de Isaac.
né? Contrasta com esta dramaticidade, e aqui vemos uma paz, uma paz campestre, digamos assim, e aqui vemos o drama, passa-se todo aqui embaixo. Depois temos aqui o carneiro, que estava preso, não é? À espera da sua vez, e que aparece ali, sem que Abraão o tenha levado, e que Deus providencia, digamos assim, para substituir, como sendo é uma espécie de um sacrifício vicário, como o sacrifício de Cristo, que é um sacrifício substituinte, não é? E, portanto, ele aparece ali de uma maneira sobrenatural, e em vez de sacrificar o filho, ele sacrificou o carneiro. No fundo, o carneiro é que é a vítima do episódio, não é? É como se alguém tivesse sacrificado, porque Abraão tinha preparado tudo para o sacrifício, pronto, já que não era o filho, tinha que ser alguém, então aparece o animal. E depois vemos aqui então o rosto, e o mais impressionante é o rosto de Isaac, com uma grande expressividade. Ele não percebe o que é que está a passar, é uma criança. Ele não entende que o pai o queira matar, ele vê a faca, ele percebe que vai ser sacrificado, não entende o porquê, e há aqui um drama, todo um drama muito forte, certamente porque Abraão, a Bíblia diz, no Novo Testamento nós descobrimos que Abraão dispôs-se a sacrificar o filho porque estava convicto que Deus o ia ressuscitar a seguir. E por isso é que ele se dispôs, isso é o que o Novo Testamento nos diz. Então ele dispôs-se a matá-lo porque na cabeça dele não fazia sentido que Deus levasse o seu filho, um filho que tinha nascido tardiamente, de uma forma miraculosa, depois de Sara já não poder dar à luz, em termos naturais, não ser fértil, dada a sua avançada idade, e portanto um filho que nasceu pela mão de Deus, vamos dizer assim, e agora Deus pede-lhe o filho, não fazia sentido. Só podia ser porque ele o ia ressuscitar a seguir. Isso é a explicação que o Novo Testamento nos dá. Então, talvez daí a sua determinação, dizer, não, isto é doloroso para mim, é o meu filho, mas eu obedeço a Deus, tenho uma aliança com Deus, e ele certamente vai ressuscitar o meu filho a seguir, porque é dele que eu vou ter a descendência que Deus prometeu que eu teria, uma descendência inúmera. Portanto, ele vai ressuscitá-lo com certeza, não há outra hipótese. Mas o miúdo é que não sabia nada disso e está horrorizado quando se percebe, no último momento, aquilo que provavelmente vai acontecer, quando vê a faca na mão do pai, quando vê ele a preparar-se para o golpear, então ele fica aflito. E o Caravaggio é um dos pintores que melhores pinta rostos, a expressão dos rostos. E aqui vemos bem o exemplo disso. Mas houve outras representações de outros autores também, estou a passar só alguns, não é? De outros, também desta cena. Esta é uma cena muito dramática, digamos assim, por muito que nós possamos refletir sobre ela, custa-nos sempre compreender até, digamos assim, até ao limite, custa-nos compreender como é que foi possível isto acontecer. Há quem diga que esta foi uma forma de Deus mostrar a diferença entre ele e os deuses gentios. Os deuses como Baal e outros, o Moloque, por exemplo, que exigiam sacrifícios de pessoas e às vezes até de crianças. Portanto, Deus exigia sacrifícios apenas de animais, não de pessoas. E este episódio é um episódio que faz a ponte, digamos assim, para fazer um contraste entre os sacrifícios dos deuses do paganismo e os sacrifícios ao Deus vivo e verdadeiro. Porque os deuses do paganismo sacrificavam animais e pessoas, e o Deus vivo e verdadeiro sacrificava apenas animais e não pessoas. E digamos que este foi uma espécie de esticar a corda para se
para se perceber que, que realmente Deus não ia para aí, não ia por aí. A vida humana era demasiadamente importante para ser sacrificada de alguma forma. E é por isso que eu sou absolutamente contra a pena de morte em qualquer situação. Mas, enfim, isso é outra discussão. Temos o Rembrandt, um famosíssimo pintor e gravurista holandês, um dos maiores nomes na arte europeia, o mais importante da história da pintura holandesa. Há quem diga que é o maior pintor de todos os tempos, século XVII, que pintou este quadro, um óleo sobre tela, que está no Museu Hermitage, em São Petersburgo, que eu visitei e que eu vi este quadro lá, em São Petersburgo. E aqui vemos então o anjo, o mesmo sistema do quadro anterior, do Caravaggio, o anjo a segurar a mão, que segura a faca, que segurava a faca, enquanto a outra está a preparar para golpear o pescoço do filho, porque de facto este episódio criou bastante impacto, não é, em todas as pessoas que refletiram sobre ele. A faca ainda não caiu no chão, o quadro é como se fosse uma fotografia, é o momento, é aquele momento em que o anjo intervém à última da hora, mesmo no limite. E, portanto, as mãos estão atadas da criança atrás dos braços para não se poder defender, as pernas estão dobradas num sobressalto, digamos, de revolta, e o anjo intervém na última hora. E depois temos um outro quadro também ainda sobre este assunto, que é do Chagall, que é um quadro mais contemporâneo. O Marc Chagall era um senhor com um nome esquisito, que era de origem judaica e que nasceu num território onde atualmente é a Bielorrússia. Ele adotou o pseudónimo de Marc Chagall, portanto, já terá pintado este quadro, que aliás vê-se que é pintura contemporânea, na segunda metade do século XX, portanto entre 1960 e 66, um óleo sobre tela também, e está num museu que tem o seu nome em Nice. E portanto aqui vemos, digamos, uh, há aqui um jogo de cores, portanto isto é uma pintura mais moderna, mais contemporânea, há um jogo de cores em que temos o azul, digamos aqui, no espaço do anjo, no espaço do anjo que vem intervir, portanto o azul associado ao céu, etc. Temos aqui também o animal preso no arbusto, ali por trás, que o carneiro que vai substituir. Temos o Isaac colocado sobre o altar, já com a lenha por baixo. Digamos aqui assim, com uma cor mais amarela, de desespero, enfim. E depois temos o Abraão com a faca na mão, com um fundo de vermelho, que é, digamos assim, a cor do sangue. Enfim, é o olhar de Marc Chagall sobre este episódio, que, como eu disse, foi um episódio que impactou muito e ainda hoje impacta muitas pessoas quando pensam nele. Eu, particularmente, é o meu caso, por exemplo, porque muitas vezes a sensação que eu tenho é que há coisas ainda para compreender neste episódio. E já ouvi pregar, como nestes, sei lá, longas décadas de fé, ouvi pregar desde miúdo muitas vezes sobre este episódio e nunca me satisfez completamente tudo aquilo que eu ouvi, no sentido de explicar, não é? Há coisas que eu ainda não entendo muito bem neste quadro, mas que pela fé aceito, não é? Mas tenho alguma dificuldade em entender. Bom, e é tudo por agora. Não sei se vocês querem colocar alguma questão.
Façam o favor de abrir os microfones e dizer. Não há dúvidas? Não há questões? Não? Pelo Não. facto, peraí, perguntar uma coisa. Pelo facto destes pintores terem sido impactados, não é, pelas escrituras, não é, porque eles tiveram que ler para conhecer a história, seriam cristãos? Não há. Bom, depende do que é que a gente entende por cristão, não é? Pois, Na se eles Idade tiveram Média, que ler, não é? na Idade Média, por exemplo, era inconcebível na Europa que a pessoa fosse outra coisa, tivesse outra religião qualquer que não fosse cristão e católico. Aliás, não havia outras variantes, digamos assim. As pessoas, vocês sabem que nas terras do interior, por exemplo, na Praça Central, e nas cidades e nas vilas do interior e nas aldeias, havia 2 ou 3 edifícios que estavam sempre na Praça Central. Um era a igreja, outro era o posto da GNR quando havia, e outro era, enfim, se calhar a Câmara Municipal, ou enfim, uma junta de freguesia, ou qualquer coisa assim. Portanto, digamos que a igreja fazia parte. As pessoas eram sepultadas no adro da igreja. As pessoas, quando nasciam, o assento de nascimento, o registro de nascimento era feito na igreja, na paróquia. Quando morriam, a mesma coisa. Quando casavam, a mesma coisa. E só em 1910, com a implantação da República, é que passou a existir registros civis. Até aí era tudo feito no âmbito da paróquia. Portanto, a Igreja tinha um poder muito grande sobre as populações, um controle muito grande sobre as populações. E, portanto, as pessoas é normal. Aliás, até há uns anos atrás, até ao 25 de Abril, para aí, Portugal era considerado um país católico, não é? Não era um país laico. Não é? E os países de direito democrático e as democracias têm que ser laicas, ou devem ser laicas, para não tomarem partido por nenhuma religião, para que todos se possam sentir acolhidos, não é? E, portanto, havia uma influência muito grande. Então, as pessoas iam à missa, toda a gente ia à missa, praticamente. Então, estas pessoas aqui, muitos cresceram com essa forte influência religiosa, até a Idade Média. Depois da Idade Média, depois da Reforma do século XVI, começou a Europa a dividir-se. Havia uma parte, havia regiões na Europa que eram de religião protestante e outras católicas, mas mesmo nas áreas de influência protestante, em que os soberanos eram protestantes, e a população também tinha que ser protestante, tinha que ser da religião do soberano, mesmo aí os protestantes também ensinavam, ainda mais ensinavam a Bíblia, não é? E, portanto, estas pessoas todas que nós temos estado a falar, tirando o Marco Chagall, que já é contemporâneo, todas estas pessoas tiveram uma informação, pelo menos bíblica. Não sei se eram cristãos verdadeiramente ou não, isso não sei dizer. Não creio que fossem, não creio que todos fossem, mas pelo menos estavam imbuídos de uma cultura religiosa muito, portanto, que lhes era muito familiar e, portanto, conheciam as histórias da Bíblia, naturalmente. O Marco Chagall também tem uma influência, com certeza, da Igreja grega, da Igreja Ortodoxa, porque ele nasce na zona da Bielorrússia e, portanto, depois vem para o Ocidente, mas de qualquer maneira também teve essa influência. E os ortodoxos são muito mais místicos ainda do que a Igreja Latina, a Igreja Católica. Portanto, não creio que eles. Não é por uma questão de fé. Acho que não é tanto por uma questão de fé que eles pintavam estas pinturas, em geral. Haverá um ou outro, não é? Creio que era por uma questão, porque não havia outra. Durante muitos anos, séculos, a única coisa que se podia pintar era cenas religiosas, cenas da Bíblia. E, portanto, inspiravam-se uns nos outros
e não passava para a cabeça de ninguém pintar outra coisa qualquer que não fosse matemática religiosa, bíblica, né? Portanto, não passava para a cabeça de ninguém. Então, eles dedicavam-se a pintar, era isso que eles pintavam. Tivessem mais fé ou menos, eu não creio que todos fossem cristãos, mas também, mesmo que não o fossem, não tivessem uma grande fé, também não podiam andar a dizê-lo, porque senão corriam riscos sérios. Yeah. Ok, então se não há mais nada, ficamos por aqui. Eu não me Eu lembro. gostava, eu Sim, gostava sim, só de, se me permite, diga, diga. deixar aqui uma sugestão. E que tal se no fim do ano letivo não fôssemos fazer uma visita a um museu? Se não for em Portugal, em Florença, a turma toda. Eu não sei se isso é uma sugestão, se é uma piada, mas pronto, mas acho que Não, sim. não é A piada, Florença, a porque, Florença. porque eu acho, eu estou a dizer, se não for em Portugal, podíamos tentar Florença, mas pronto. Aqui está um certo sentido de humor, mas não é piada, porque eu acho que seria importante nós também, juntos, com, sei lá, um toque de final de ano letivo, podermos ir a um museu. E temos vários em Portugal também muito interessantes. Sim, E podemos contemplar e partilhar ideias juntos e fazer uma sim, festa. sim, sim, sim. Final de ano. Eu achei a piada foi a Florença, isso, enfim, mas Mas acho que eu Florença gostava, eu era gostava. espetacular. Itália, não, Mas, por acaso nunca fui à Itália, mas é uma cidade que eu gostava de conhecer. Também eu. eu também, eu também. E eu sou muito apaixonada por arte, também leciono estética. Hum. E é um dos sítios que eu não fui, também gostava muito de visitar. Mas pronto, se não fosse essa a possibilidade, não é? Que é mais complicado, podíamos pensar num museu em Portugal para Sim, estar e fazer a uma Lina visita. quer pensar nisso, Posso quer pensar? pensar num museu. Aqui em Lisboa é mais fácil, que o pessoal está todo aqui Sim, em em casa. Lisboa há, Depois, pensarem mas sim, num museu. A Vanessa não tem microfone, mas está aqui a dizer que pensa que o Cordeiro tipifica Jesus que viria a ser sacrificado por nós. Sim, claro, claro. A ideia do Cordeiro, por isso é que eu disse o Cordeiro tinha um papel vicário, substituindo como Jesus também morreu por nós, em nosso lugar, digamos assim. É, És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? exato. A ideia é exatamente essa. E sim, eu estava a ver ainda sobre a questão da cultura religiosa até a Idade Média, pelo menos, estava-me a lembrar do Camões, nos Lusíadas. Ele diz que os muçulmanos são pérfidos, ele diz que os gentios são não sei quê, também um insulto qualquer, e os protestantes os luteranos ou os protestantes são heréticos. Portanto, são os três insultos que ele faz em termos religiosos, digamos assim, porque o Camões, lá está, como no espírito da época, era um bom católico, no sentido que cria em Deus e não sei o quê, em algumas das suas poesias há muitas referências a Deus, etc. Por acaso fiz uma. Eu posso depois. Isso vai ser publicado numa revista científica, depois posso mandar. Fiz uma palestra num congresso sobre isso há pouco tempo, sobre a espiritualidade camoniana, baseado um bocadinho na poesia dele. Mas pronto, ele era um bom católico, como as pessoas daquele tempo. Toda a gente estava naquela onda, não era possível pensar noutra coisa que fosse diferente. Da mesma maneira como uma pessoa que nasce hoje num país islâmico, naturalmente vai ser educado numa escola corânica, vai ser educado como muçulmano, e provavelmente vai ser muçulmano. É normal. E naquela altura era normal ser católico, não era outra coisa, não era normal ser outra coisa qualquer. Então, pronto, as pessoas viviam à volta desse universo, dessa cultura. Mais alguma questão? Deixem-me só ver aqui, confirmar aqui. Ai, não posso, não consigo. Mas pronto, vocês depois nós vamos mandar pelo WhatsApp. Eu penso que será daqui a 15 dias, se não me engano, que será então a última sessão.
e depois voltamos em janeiro, ainda está a anunciar ainda o próximo semestre. Está bom? Entretanto, a Malinela vai pensar num museu para a gente fazer. Acho que é uma ideia gira. Acho que é uma ideia gira. Eu só, eu É? só, eu só achei piada foi de falar em Florença, mas pronto. Mas é uma ideia gira. Sim, em Lisboa há várias coisas que a gente podia fazer uma visita em conjunto, sim. Acho que sim. E até trocarmos impressões sobre isso, não é? Até a Lina podia pensar nisso também, ajudar-nos mais nesse aspecto. E Tá ser a bom? guia, não é? Ser a guia. Pois, exatamente. Eu não Ser a percebo guia. nada de arte. Eu estou aqui mais como um, um estudante da Bíblia que acha que nós temos que, não temos que ter tabus em relação Sim. a nada e muito menos em relação à arte e à cultura em geral, e que eu acho que há um déficit nos cristãos evangélicos nessa matéria. As pessoas fogem, durante muitos anos não se promoveu a leitura, não se promoveu a cultura, era uma coisa. eh, eu ainda me lembro que havia um pastor, meu amigo, já é muito idoso, já é muito mais velho que eu, que na altura que ele era jovem, houve um outro pastor mais velho, quando este era jovem, que ele se interessava-se por história e não sei o quê, e coisas de história, e da Bíblia e tal, né? E ele mandou-lhe uma vez uma carta, na altura escreviam-se cartas, né? Uma carta a dizer, olha, cuidado, não sei o quê, e mandou-lhe um versículo que era aquilo, as muitas letras te fazem delirar. Portanto, o nosso background é esse, né? Eu lembro-me que eu já falei nisto, que a minha irmã, exatamente, a minha mãe teve que ir perguntar a um ancião da igreja, em Lisboa, se era bom a minha irmã ir para o liceu estudar. Se era bom. Vejam bem, fazer uma pergunta dessas agora parece um disparate. Mas, Então, imagina, eu quando fui para filosofia, que sempre foi o imagino, meu, o meu faço ideia, gosto. faço ideia. Então, mas tu não vais ensinar que Deus não existe, isso é só dos ateus, isso não é de Deus. Foi É. complicado no início. Ainda por cima, porque filosofia é uma certa arte de pensar, não é? É Exatamente. aprender a pensar. E então, pensar é perigoso. Pensar é perigoso. Exato, a saber demais não convém. Dá trabalho, para já dá trabalho. Pensar é uma coisa que dá trabalho. E há muita gente que prefere que pensem por eles. Né? E digam-lhe como é que são as coisas, que é para eles saberem. Não querem pensar, usar a cabeça. E eu sempre usei a minha cabeça, olha, e tive sempre o meu percurso, as minhas lutas, precisamente porque pensei sempre pela minha cabeça. E estou muito feliz com isso e vou continuar até morrer, acho que já não mudo. Ok, então vá. Uma noite abençoada. Uma noite Beijinhos, boa noite. abençoadíssima. Até Até à depois. próxima. Até à Até à próxima. Tchau. próxima. Boa Todos. noite. Boa Boa. Obrigada, noite. beijinhos. Boa Boa noite, noite a todos. Adeus, Lê. Tchau. Tchau, Chipenda. Porta-te bem. Tchau. Tchau, muito tchau, tchau, obrigado. tchau.